Boa tarde, saúde da igreja, que a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou deixar uma pequena mensagem, de amor para com os meus semelhantes, aqueles que têm o meu Facebook, meu Instagram, não tenho vindo trazer mensagem, devido também eu tenho que apagar algumas coisas, e para poder depois então eu começar. Mas eu estou numa obra, numa missão a qual Deus ele tem me permitido cá fora, mas eu vou deixar. O Deus que eu sirvo não está preocupado com matéria, e sim com o coração. Somente o coração que Ele nos pede. Sim, Ele quer um coração. Por que o Senhor pede? Ele não está preocupado com matéria, Ele está preocupado com o coração. Mas por que isso? Que Ele está preocupado com o coração? Porque o coração é onde que nós guardamos a palavra dEle. A palavra dEle tem que ser guardada, e guardada no coração. Para quando nós formos falarmos, pregarmos o Evangelho, ela está guardadinha em algum lugar a qual Ele designou. Porque o Senhor disse em Salmos 119:11, Ele diz: escondi a tua palavra na tálba do meu coração, para mim não pecar contra ti. Foi Ele que designou o coração, entendeu? Não é coisa minha, não é coisa, sabe? É o Senhor já tinha designado. Então isso aí é muito bom, a gente já saber que nós temos que esconder a palavra do Senhor na tálba do nosso coração, amados? Então Ele diz, aleluia, o Deus que eu sirvo não veio para os santos, e sim para os pecadores. Mas por que você fala isso, que o Senhor não veio para os santos e sim para os pecadores? Porque os santos não precisam do Senhor. Os santos, o que é santo está bem, e quem precisa são os pecadores. Sabe por quê? Para mudar, para renovar a sua essência para com o Senhor, é necessário nós largarmos o nosso pecado. Os sãos, eles fogem do pecado. Os sãos, ele afasta-se do pecado, porque sabe que o pecado nos faz mal. O pecado nos leva ao inferno. O pecado nos leva a lugares que nós vamos pagar o preço alto. Nós temos consequência. Então vamos lá, tá? Eu estou dizendo assim porque é bem breve, não vou me estender muito. O Deus que eu sirvo, nos compreende e não nos julga, nem condena, e nem veio para hoje resgatar. Ele veio para resgatar a gente do pecado. Ele não julga, Nós que temos mania de julgarmos uns aos outros, apontarmos o dedo e julgarmos a pessoa, isso não é do agrado do Senhor. O Senhor não se agrada disso, porque se tu julga hoje, na mesma medida que você julga, você será julgado. Deus não deu essa oportunidade nem para mim nem para você julgar ninguém. Então nós temos que estar vigilante. Essa é uma vigilância que nós temos que ter. Pararmos de julgar o nosso semelhante, os nossos irmãos, e orarmos por eles. Se temos alguma coisa contra eles, vamos nos consertar em oração, ou chegar até ele e pedir perdão. Não, esse perdão que você vai pedir não quer dizer que você tem que andar com ele. Ninguém é obrigado a andar com aquele que nos faz mal. A gente simplesmente é obrigado a gente perdoar. O perdão é de Deus. Aquele que não perdoa, ele não recebe o perdão de Deus. Como que eu quero o perdão de Deus e não vou perdoar? Então é um despertamento para nossas vidas, que nós possamos vir despertar para que nós possamos herdar o reino do céu. Ninguém herda o reino do céu se não liberar o perdão. O perdão, ele é uma coisa muito bacana, muito linda, muito gostosa, tá? Que você sente o alívio e você não carrega
nada de mal, né? Porque quando nós não liberamos perdão, nós ficamos com a consciência pesada, fica assim o peso. E outra coisa, como é que fica Deus com a gente? Pô, eu abro meus braços para com ela, entendeu? Eu aceito ela do jeito que ela tá, vou trabalhando, vou libertando, vou tirando de carris, vou limpando, vou trabalhando, e ela não quer perdoar. É necessário que nós venhamos perdoar. É necessário que eu perdoe e que você também perdoa. Tá bom? Aleluia. Aleluia. É o Deus que eu sirvo, que é apenas nosso coração. Ele quer nosso coração, porque o nosso coração tem muita mesmo, muito valor para com o Senhor. E tu vê que o nosso coração, ele é uma coisa tão grandiosa assim em nosso organismo, né? Porque faz parte do nosso organismo, que ele é que faz nos bater. Se nosso coração parar de bater, a gente morre. Hoje mesmo eu perdi um grande amigo meu, né? E infartou fulminante. Então, quer dizer, ele já estava com um probleminha, mas ele estava... Sabe aquelas pessoas assim, não, eu vou ficar bem? Porque todos nós, ninguém gosta muito, né, de ir para médica, essas coisas. Então, a gente diz que vai ficar bem e a gente usa a nossa fé e acabou, né? Sabe? Mas prova é Deus fazer conforme a vontade dele. Eu sei que ele vai para o melhor lugar, eu creio, né? Porque ele nos deu o livre-arbítrio e quer que sejamos por amor e não por imposição. Aleluia. Portanto, não creio que ele goste de castigar o homem que não está no caminho santo. Sofremos as consequências dos nossos próprios atos. Sei que isso acontece, o que semeamos, sem dúvida, colhemos. Se buscamos a Deus, teremos paz, a vida eterna. É uma coisa muito linda, né? É tremenda essa passagem. O Deus que eu sirvo apenas quer meu coração. Tudo bem, Ele quer meu coração, eu já falei até, porque a importância do nosso coração, né? Nós temos uma importância muito grande no nosso coração, né? Mas Ele te dá livre-arbítrio. Te dá livre-arbítrio. Ou você cede, adora, seja adorador, levante tua mão cansada, entendeu? Porque às vezes você está cansado e a palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, que vos o aliviarei. Deus, ele quer nos aliviar dessa opressão que nos assola, né? Que nos últimos dias nós temos passado momentos terríveis. Mas por que esses momentos terríveis? A gente vê a nação, as nossas autoridades, o nosso Brasil, do jeito que está alagado, né? O Brasil em geral, né? Nós vemos em todos os estados aí sendo alagado, nós estamos vendo coisas acontecendo, sinais seguirão que crerem. Jesus está voltando. E Jesus está nos despertando para que a gente venhamos largar o pecado que tão de perto nos rodeia. E nós vemos, né, se chegarmos mais a Ele. Por isso que Ele nos ama tanto. Por isso que Ele quer que nós venhamos guardar a palavra dEle na tábua do nosso coração. Porque quando guardamos a palavra dEle no nosso coração, nós sabemos que nós temos uma boa bagagem. É uma coisa que, entendeu? Todos deviam guardar. Que a palavra de Deus tem um peso. Ele vela sobre ela. Ele vela sobre a sua palavra, né? Ele diz: tudo que tiver ligado no céu, tudo que tiver ligado na terra é ligado no céu. Mas se nós estivermos ligados em sua palavra, porque como que a gente vai estar ligado na terra aqui e ligado no céu? Como vai haver essa fiação? Só vai ter se nós tivermos uma ligação. Então, que nós possamos ter essa ligação hoje
não só hoje, mas sempre. Que nós possamos nos entregarmos mesmo ao Senhor e saber que o Senhor vai fazer coisas grandes na nossa vida, sabe? Aquele que se milita não se embaraça com coisa dessas vidas. Nós não podemos se embaraçar com coisas dessa vida. A gente temos que nos limpar, né? Nós temos que nos limpar. Como nos limpar? Trazendo para dentro de nós a palavra, né? No meio de militares, no meio dos militares, que sobrevive não é o mais forte, né? No meio dos militares, quem sobrevive não é o mais forte, é o mais preparado, que negligencia, aleluia, o treino e paga o preço. Replachou, me coma na sábia, no biquebe a sábia. Você já reparou o militar? O militar, ele sobrevive. Não é por ser o mais forte, mas é porque é o mais preparado, que não negligencia o treino, paga-se o seu preço. Sua missão na vida cristã não é diferente. São provisões, ela construída na rotina, na palavra, aleluia, na obediência silenciosa, né? E na disciplina. A gente precisa manter essa disciplina. E você vê a diferença, né? Não é tão diferente. Eles têm que negligenciar, não é porque eles são os mais fortes, não. É porque eles têm uma preparação. Nós temos que nos preparar para essa grande obra que nos chamou o Senhor, para nós nos designar a irmos e pregar o Evangelho, fazer missão, porque não é só pregar, ficar pregando ou ficar falando, nós temos que fazer missão. O mais importante de tudo, o Senhor diz que Ele ama os que ganham a alma para Ele, para o reino dEle, né? Em Provérbio ele diz que é coisa de muito valor quem ganha uma alma para Jesus. Imagina ganhar duas. Imagina quando a gente ganha um afastado da presença do Senhor. O Senhor diz que Ele apaga multidão de pecado nas nossas vidas. Porque a realidade é que nós somos pecadores. Pecamos por atos, pensamentos, palavra e obra. E a gente temos que pedir sempre a Deus para que Deus venha nos perdoar. Todo instante, todos os minutos nós temos que pedir o perdão ao Senhor. Por que pedir o perdão ao Senhor? Porque essa é a maneira de nós nos achegarmos ao Senhor, né? O Senhor se agrada que nós vemos tá almoçando, agradecer pelo cada dia, o alimento de cada dia. Tu acorda, agradece porque você deitou, dormia, acordou porque o Senhor te sustentou, né? Vai dormir, agradece também o Senhor porque que Deus lhe dê bom sono. Às vezes eu fico meio assim, sabe, viro noite, acordada, mas ligada numa fiação com Deus, entendeu? Às vezes eu tô com alguma coisa bem ligada. Eu costumo ver muito o YouTube, o pastor, né? Eu vejo sempre a congregação também minha que passa, né? A Inova, né? Pastor Rafael de Oliveira também eu sempre vejo. Eu vejo também o Raik, né? Carmelo. Vejo mais uns outros pastores. Estou sempre vendo uma pregaçãozinha, sabe? Porque isso me enche, me satisfaz, sabe? Enche a minha vida espiritual tem que estar sempre
sendo alimentado, assim como a minha alma, assim como eu tenho fome e sede de me alimentar, assim a minha alma tem fome e sede do Deus vivo, que pode mudar a minha história, fazer nova história, fazer coisas grandes, porque às vezes a gente acha que a gente já fez tudo, Deus já fez tudo nas nossas vidas. Não, tem sempre um começo. A boa obra que Deus começou na minha vida, na tua vida, tem muita coisa para fazer. O dia que Deus dá o término de tudo, pode crer, Ele vai nos levar para a glória. Aqueles que servem e que crê que o Senhor Jesus Cristo nos deixou aqui nessa terra com preparação para nós herdarmos a vida eterna. Nós vamos herdar a vida eterna, eu e você, amém? E esse ano agradeço ao Senhor pela essa oportunidade, né? Porque foi minutos que parece ser pouco, mas que me trouxe um grande alívio, porque eu fiz um propósito de segunda e sexta-feira, eu estava trazendo uma palavra, mas eu tenho que estar desvaziando o meu celular, que está muito cheio, e eu estou no outro celular, a caminho, entendeu? Na estrada, e estou aproveitando essa oportunidade para me trazer essa palavra, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus abençoe a tua vida na tarde desse dia, à noite, que Deus abençoe, prospere, né? Que Deus nos prospere em tudo que nós formos fazer, que Deus sare essa nação, que Deus abençoa, né? Que Deus liberte as nossas autoridades, que Deus venha visitar cada estado do nosso Brasil, que Deus, né, venha socorrer o povo que está aflito, está doente, muitos cansados, das enchentes, a chuva, né? É bom, mas a gente às vezes, né? Muitos nos perderam tudo. Alguns lugares que encheram, perderam seus móveis, perderam, né, roupa de criança, perderam seus bichinhos na água, né? Tem que botar tudo pro alto, e às vezes você não tem condições para botar as coisas pro alto, mas que Deus possa ser o seu socorro bem presente nas horas da sua angústia. Lança a tua ansiedade sobre o Senhor, porque creia, o Senhor pode fazer tudo novo. Ele é o Senhor de tudo novo. Creia nisso, tá? Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja ao alcance de todos os seres humanos, né? E que possamos ter a paz de Cristo, não a paz do homem. Porque muitos acham que é a paz, né? A paz, faz o dedinho assim, mas na realidade não é nada disso. A realidade é uma paz muito gostosa, que é a paz de Cristo, né? Aquela tranquilidade, aquilo que você sabe que não vai te importunar, nada pode te importunar, porque você já tem a paz de Cristo. E quem tem a paz de Cristo, se deixa se levar por qualquer coisa, né? Qualquer vento de doutrina que nos derruba. A gente está sempre ali focado na rocha, né? Então eu desejo a vocês que vocês tenham uma tarde abençoada mesmo, cheia da graça do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade na tarde desse dia. Amém?